Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça conosco até a consumação dos séculos. Vamos falar um pouco hoje sobre a mulher de Samaria e a ceifa e os ceifeiros. Está lá em João, no capítulo 4. Então, Jesus estava sentado num poço em Samaria. E de repente ele veio uma mulher no poço, né? Era o poço de Jacó. Então veio uma mulher de Samaria tirar água. Então Jesus disse-me, dá-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho esperando ali naquele poço. E daí a mulher samaritana disse, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Né? Que os judeus não se davam com os samaritanos, não falavam com os samaritanos. Porque os samaritanos não eram puros, né? Os judeus se consideravam puros, né? Os samaritanos eram um povo que era meio judeu e meio outro povo. Então Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus Cristo é aquele que nos dá a água viva. A água viva é a água do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus. Glória a Deus. Então Jesus respondeu, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse para ele, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Então Jesus fala para ela, vai, chama o teu marido. E ela diz, não, mas eu não tenho marido. Daí Jesus fala, não, você disseste bem, né? Já teve 5 maridos e esse que você tem não é seu. Então, ela vai falar que vejo que o Senhor é profeta, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse à mulher, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então a mulher disse, eis que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Então Jesus disse-lhe, eu sou do que falo contigo. E a mulher saiu e foi falar a todos os samaritanos que ela tinha encontrado Cristo e que Cristo veio. Então, entretanto, os discípulos chegaram, né? Eles tinham ido comprar comida na cidade e Jesus estava esperando sentado no poço. Entretanto, eles lhe rogaram dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém alguma coisa de comer? Então Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Então dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa, e eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho.
E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Então, depois da mulher de falar que tinha visto Cristo, né, que os samaritanos, o próprio Cristo e os discípulos foram até Samaria. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, e muito mais creram nele por causa da sua própria palavra. Então diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória a Deus. Então, querido, eu te pergunto, você tem sede de quê? Você tem fome do quê? Você tem sede do Espírito de Deus que pode habitar em você e você fazer fluir de você rios de água viva? Você tem fome do quê? Você tem fome de fazer a vontade do Pai? Ou de fazer as suas próprias vontades? Então a nossa sede tem que ser do Espírito de Deus, porque é Ele que faz a obra, Ele que nos transforma de glória em glória na imagem e semelhança de Jesus Cristo, de Deus. E daí nós voltamos ao propósito para o qual fomos criados por Deus, né? Ser a imagem e semelhança de Deus e exercer domínio. E temos que ter fome de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente vai conhecer pelo Espírito. Então, primeiro vem a sede, né? A sede do Espírito. E quando esse Espírito passa a habitar em você, você aceita Jesus Cristo, confessa com os lábios e crê com o coração que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele venceu a morte, que Ele é o seu Senhor, seu Salvador. Você entrega o seu caminho ao Senhor, o Espírito Santo vai te mostrar o caminho que Deus tem para você. E você tem que ter fome de fazer a vontade do Pai. Assim, você vai cumprir o seu propósito. Glória a Deus, querido. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Em nome de Jesus.